Estudar para os concursos de tribunais do trabalho pode ser mais simples do que você imagina, viu? Principalmente se você estiver começando agora, quiser simplificar as coisas e pensar no grande padrão dos TRTs, porque não sei se você sabe, nós temos 24 TRTs mais o TST, só que todos esses concursos têm um padrão comum. E eu posso afirmar para você que para o cargo de técnico, que é o cargo mais volumoso, que permite aqui qualquer graduação e que vai te dar mais de 10 mil reais iniciais, você pode estudar apenas 6 matérias e montar uma base muito sólida para passar nesse concurso, porque essas 6 matérias vão te dar mais de 90% dos pontos possíveis. Quer ver isso em detalhes? Então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, continue comigo até o final, é claro, e para você entender ainda mais como garantir sua aprovação em todos os próximos 14 concursos de tribunais do trabalho que nós teremos entre 2026 e 2027, clique no primeiro link da descrição, porque eu vou liberar um curso grátis para você, e ainda você vai ganhar um livro bônus. Então, clique aqui e você vai ver esse curso diretamente lá na Aprovação Ágil, está disponível de graça por pouco tempo, gente. Você tem que entender que no padrão dos concursos de TRTs, nós temos a banca FCC como banca dominante e temos um padrão. A grande maioria dos concursos colocam ali peso 2 nas matérias específicas ou até peso 3, na verdade, muitos com peso 3. O que significa isso, gente? Significa que nas matérias específicas, normalmente aqui para tribunais, para técnico, temos matérias de direito e de administração pública. E cada questão dessas matérias vale 3 pontos. E a questão de matéria básica ali, né, português, raciocínio lógico, informática, essas questões valem 1 ponto. E ainda você tem que entender que normalmente nós temos muito mais questões das matérias específicas. Então, quando a gente faz a conta bonitinho, você percebe que as matérias básicas às vezes têm uma relevância muito baixa. Por exemplo, raciocínio lógico matemático. Quem odeia raciocínio lógico matemático? Escreve aqui nos comentários, odeio RLM. Por quê? Tem raciocínio lógico matemático normalmente no concurso do TRT e eu vejo um monte de vacilona, fugindo do concurso por causa disso. Olha aqui. 2%, gente, é normalmente a relevância, pensando aqui no total da prova, da matéria de raciocínio lógico-matemático. Informática, também por aí, viu? 2%, 1%. Então, por que você vai fugir de um concurso como esse se a relevância é tão baixa? Na verdade, a única matéria básica, pesada, para esse tipo de concurso, português. Se você estiver muito bem em português, em direito e em administração pública, você vai chegar voando nesse concurso, fechado? Direito das pessoas com deficiência e código de ética, uma relevância muito baixa ali, né? Poucas questões e às vezes normalmente eles até jogam ali como matéria básica e tudo mais. Quais são as matérias que realmente importam, gente? Dessas 6 que eu vou falar para você aqui, ó. Português com 7%, direito constitucional e direito administrativo com 13%, administração pública, e aqui ó, pode incluir dentro de administração pública gestão de pessoas, tá? Alguns concursos dividem, mas normalmente o mais fácil para estudar é colocar administração pública e estudar também a parte de gestão de pessoas, que é praticamente um tópico ali dentro da administração pública, 26%. Então fica uma matéria bem pesada aqui, a administração pública, incluindo gestão de pessoas. E o bloco mais importante, direito do trabalho e processo do trabalho, cada uma dessas matérias com 17%. Ou seja, gente, resumindo, 93% da prova, pensando aqui no padrão dos TRTs para técnico judiciário da área administrativa, 93% em português, direito constitucional, direito administrativo e administração pública. Isso daqui, gente, é o núcleo duro dos grandes concursos do Brasil em geral. E ainda, direito do trabalho, processo do trabalho. 6 matérias, 93%. Fala sério, você não consegue se organizar para estudar essas 6 matérias? E para ficar muito bom nessas 6 matérias? Dá, cara, dá. E assim, você vai estar pronto para a melhor área dos concursos. Todo o restante aqui, você pode deixar, se te incomoda demais estudar essa matéria aqui de raciocínio lógico e informática, você pode deixar para fazer aqui uma estratégia emergencial de estudos, né? E eu recomendo, cara, como a gente está aqui em um pré-edital dos TRTs, que você estude todas as matérias, só que de forma proporcional. Por exemplo, se você tiver um cronograma aqui de 3 horas por dia, estudando todos os dias, que é um cronograma bem legal aqui para um pré-edital, cara, você pode estudar ali na sua semana 20 minutos de raciocínio lógico-matemático. Vai ficar um estudo proporcional e, claro, aí você tenta estudar de formativa. Tente estudar com as melhores questões, domine aqueles temas que são mais cobrados ali pela FCC. Informática, a mesma coisa, estude só por questões, vai dar para chegar muito bem. E, gente, fala sério, dá para você chegar muito bem. E aqui, importante, viu? Agora, eu quero falar rapidinho como que você vai estudar cada uma dessas matérias, dessas 6 matérias que eu falei aqui principalmente. Português, só por questões da FCC. É a banca dominante na área dos tribunais. E você vai estudar só por questões da FCC com a engenharia reversa, inclusive, vou deixar um vídeo rolando aqui no final, mostrando como que você vai estudar com a engenharia reversa. Você vai estudar pelas questões, as questões serão sua bússola. Você vai errar aquele tema da questão, você vai estudar só aquele tema. E você vai entender
como que a banca FCC funciona, lembrando que nas matérias básicas estude apenas com foco total na banca. Se vier uma mudança de banca ali, uma surpresa dentro da área dos tribunais do trabalho, você faz ajustes, a matéria é a mesma, então não tem problema. Já que em direito constitucional, direito administrativo, administração pública, direito do trabalho, processo do trabalho, você vai estudar de uma forma híbrida. Eu recomendo que você estude metade do tempo com material adequado e metade do tempo com as melhores questões. Por exemplo, você vai estudar aqui Direito Constitucional hoje 3 horas, é o seu cronograma. Como que você vai estudar? Você vai quebrar essas 3 horas no meio. Você vai estudar 1h30 com os materiais enxutos ou com material que você pode montar, às vezes até material sem desperdício. Eu recomendo os materiais enxutos porque eles vão te dar uma assertividade muito maior nos estudos, tem só aquilo que é relevante para a prova e a outra metade do tempo você vai estudar só com as questões, principalmente aqui de tribunais em direito constitucional. Você pode começar até com os TRTs e pode expandir aqui nessas matérias de constitucional, administrativo, administração pública para outros tribunais federais, TJs também, principalmente da banca FCC, é claro, você faz esse alinhamento brincando com os filtros, que é o que a gente ensina para vocês nos cursos completos do Aprovação Ágil. Então, metade do tempo com os materiais, aqui você monta aquela solidez no estudo, você monta aquela base teórica, você evita o risco de ser pego num contrapé, porque quem estuda só pelas questões, quem fica olhando só para aquela lei de Pareto, que eu sempre falo aqui, é claro que você tem um preparo muito legal quando você tem constância nisso, mas o ideal quando a gente tem tempo, que é o caso agora, que você tem um tempo legal para essas provas de TRTs, faz sentido você ter essa solidez nos estudos, com os materiais enxutos, ver todo o conteúdo que é relevante para a sua prova e também, é claro, nessa outra metade do tempo em que você vai estudar pelas questões, você vai estudar várias vezes aqueles pontos que são cobrados, que foram cobrados nas últimas provas. Fazendo isso, você tem o melhor dos mundos. Se tentarem jogar no seu contrapé, você estudou aquele conteúdo, você vai conseguir se defender. Se vier só o previsível, você está pronto, muito pronto pelo estudo, pelas questões. Porque aqui a boa notícia é que nós temos milhares e milhares de questões em todas essas matérias. Então, é um plano praticamente infalível, gente. Você se alinha à banca, você se alinha ao tipo de prova e você tem a solidez de ter um material que é adequado. Então sempre tem um material adequado. Lembrando aqui, gente, que o simples funciona. Principalmente eu estou falando aqui para técnico, tá? Que não é para formados em direito. Constitucional, cara, foco total no texto da Constituição. Sério, não viaja na maionese, no máximo ali, ó, súmulas vinculantes. É depois, é claro, que você se aprofundar, que você tiver um domínio legal, você pode pensar ali numa jurisprudência e tudo mais. Normalmente tem 1 ou 2 pontos doutrinários apenas ali no edital. O direito administrativo já é uma matéria híbrida, eu recomendo que vocês sigam à risca ali os materiais enxutos, temos alguns pontos que são doutrinários. A administração pública, prioritariamente por questões, gente. Porque a administração pública é uma matéria muito ampla, é de difícil controle e as questões mostram para você ali os pontos mais importantes e até o nível de profundidade, tá? Mas a administração pública, eu acho que é a matéria mais incontrolável que nós temos aqui na parte das matérias específicas. E direito do trabalho e processo do trabalho, você tem que entender o poder da CLT, o poder das leis em geral, da lei seca, só que você precisa estudar de forma estruturada. Não adianta você achar que você vai pegar a CLT inteira, ler e passar. Não é assim, gente. A CLT é uma colcha de retalhos, né? Os antigos falam isso. Na verdade é uma bagunça desgramenta. Então você tem que ter técnica, você tem que ter um material adequado, senão você vai se perder. Por isso que eu recomendo demais os materiais enxutos. No processo do trabalho nós temos algumas coisinhas ali do processo civil e importante, direito do trabalho e processo do trabalho, nós temos uma cultura, na verdade, muito forte nos TRTs dos entendimentos sumulados. Então aqui é inegociável, você tem que estudar as súmulas do TST. E algumas súmulas até numa reta finalíssima do TRT se eles pedirem isso lá, tá bom? Mas por enquanto aqui no pré-edital, súmulas do TST e no máximo algumas orientações jurisprudenciais clássicas, tudo que já está mastigadinho para vocês ali, principalmente nos materiais enxutos, fechado? O que você achou disso? 6 matérias e você chega voando nesse concurso. E dá para fazer até melhor, né? Se você tiver um planejamento mais sólido, estudando um pouquinho nessas matérias que não são tão relevantes também, para você tentar tirar o melhor do seu planejamento nesse pré-edital. Gostou? O que você achou? Comente aqui, ó, importante. Veja esse curso grátis que está disponível por pouco tempo e aqui está o grande segredo para você passar em todos esses TRTs e também no TST. Fechado, aproveite, está disponível por pouco tempo e você vai ganhar ainda um livro bônus. E você vai ver tudo isso no aplicativo da Aprovação Ágil. Normalmente as pessoas pagam R$ 197 por esse conteúdo. Aproveite. É algo bem especial para vocês aqui do YouTube. Fechado? Gostou desse vídeo? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa descurtido e me conte por quê. Não tem problema, eu prometo melhorar nos próximos vídeos. Siga o Bitolê em todas as redes sociais. Faça sua inscrição no canal, ative o sininho, prometo mais vídeos para te ajudar aqui em todos esses concursos de tribunais do trabalho e também estude forte, né? Não adianta nada você ficar vendo meus vídeos aqui e não estudar forte. Lembrando que, ó, rede social é legal até certo ponto. A transformação acontece quando você decide agir e eu recomendo que você decida agir a partir de agora e que vá direto ao aplicativo da Aprovação Ágil. Pode começar com esse curso grátis aqui, mas a transformação tá lá. Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.